Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Falando Sozinho. Este Falando Sozinho hoje é mais uma história e um pedido, né? Como eu já falei anteriormente, né, em vários vídeos, e é uma coisa que eu pretendo mudar, mas está difícil, eu vivo uma situação extremamente delicada, né? E essa semana eu enfrentei mais um problema, mais uma crise, passei alguns dias sem acordar sem ter o que comer no café da manhã, essa questão do almoço e da janta racionado, né? Tô meio gripado, desculpa, racionado, então assim, tem afetado um pouco a minha saúde mental, eu tô deixando de ser menos racional, que é muito difícil, que é uma coisa que eu preciso ser, e graças à doação de algumas pessoas eu consegui comprar algumas coisas para comer nessa questão do café da manhã, e tentar manter alguns dias, né? Mas não é uma coisa simples, né? Como eu também tenho dito, né? Eu tenho procurado, agora eu tenho investido muito nessa questão de procurar um subemprego, procurar algum tipo de bico, é, devido à área que eu atuo, que eu pretendo atuar, exigir muita experiência, portfólio, documento, enfim. É uma fonte de coisa que acaba sendo inviável porque eu já não tenho uma idade, já não sou tão novo, estou numa idade que já é meio descartada no próprio mercado, então dificulta mais ainda, né? Por mais que a área cultural meio que abrange a galera da minha idade, mas enfim, as oportunidades ela não aparecem, né? Uma pessoa mais cedo, mas essa semana falou, eu fiz um comentário, fiz alguns grupos, né, de rede de apoio, de cultura, mas as coisas não funcionam assim, porque eu vejo que a cultura, por mais que a gente critique tanto essa questão de falta de trabalho, de investimento, que eu até postei hoje no um carrossel na página da revista Aventura, ainda é um setor individualizado, onde as pessoas elas realmente criam rede de apoio em locais aonde a cultura acontece, que são as zonas nobres, que são as zonas mais culturais aqui no Rio, principalmente centro, zona sul. Então você vê as coisas acontecerem muito na região, inclusive rede de apoio, um ajudando o outro. Quando você vem mais para a periferia, mais para cá, as coisas são muito mais individualizadas e a galera meio que não abre portas para novas pessoas, né? Então você meio que cria dificuldades, né? Então assim, é, é que tô chegando a esse momento porque que eu preciso, cara. Preciso muito mais do que um apoio agora, seja financeiro, seja que as pessoas deem like, compartilhem todas as postagens da revista Aventura, todas as minhas postagens nas redes sociais. É importante que eu tenha o apoio mais do que nunca das pessoas. Eu preciso fazer isso dar certo. Eu preciso fazer isso dar certo. Eu preciso de um apoio financeiro, eu preciso de um apoio e de um apoio de compartilhamento, de divulgação, porque eu preciso que a minha mensagem, o que eu penso, possa chegar para mais pessoas e, quem sabe, buscar apoiadores que abracem de verdade os meus projetos, porque na situação que está hoje, há grandes chances de eu declinar. Então eu preciso muito mais do que um apoio, seja ele financeiro, e divulgação, porque eu não estou conseguindo emprego, não estou conseguindo trabalho, não estou conseguindo nenhum tipo de parceria, e eu só tenho duas oportunidades: ou eu vou para a rua catar latinha, ou invisto de verdade no meu projeto para que dê certo, né? Então assim, tenho estudado bastante, como eu já afirmei em diversos momentos, eu sou um autodidata, apesar de ter formação em história, então assim, toda a base da faculdade que eu tive, eu uso para estudar jornalismo, gestão pública, gestão de projeto, produção cultural e produção executiva. E produção audiovisual também, né? Então, eu tô encaminhando para essa área mais audiovisual do que cultural em si,
mas essa questão de produzir, de criar, de inventar, de criatividade. Eu sou muito mais ligado a isso, né? Então, criei um projeto agora da Revista Aventura, é um projeto a médio e longo prazo, que pretende, talvez em 2 anos, virar uma revista mensal que seja impressa, distribuída. Não é um projeto de vender, eu não quero vender. Criar uma produtora, uma produtora de curta, de documentário. Então, assim, tem alguns projetos aí que eu tenho elaborado baseado no Instituto Internacional de Gestão de Projetos, né? Então, assim, estou estudando muito essa questão de gestão de projetos e algumas coisas que acrescenta a própria ideia da gestão de projetos, como a teoria dos 1000 fãs, a vantagem competitiva, o Oceano Azul, outros métodos, método FOFA, método SWOT, método Eisenhower. Então, assim, estou estudando muito sobre isso e focar a pesquisa para um lado só, né? Que é uma pesquisa totalmente ligada ao cinema brasileiro, ao cinema nacional, é, entender a sua história, o contexto, buscar as críticas e encontrar soluções para que o cinema nacional seja algo muito mais forte, tão forte quanto as novelas, quanto o teatro, e que seja tão competitivo com outras praças. Não tô nem falando de Hollywood, não. Outras praças já tem um cinema muito forte, como o argentino, como o francês, como o iraniano, até o próprio cinema indiano, Bollywood. E para pouca gente conhece o Nollywood, né, que é o cinema nigeriano. Acabei de baixar alguns documentos sobre o cinema africano, né, cinema de Moçambique, cinema de Angola. Então, assim, eu estou me aprofundando mais ainda nessa pesquisa de cinema, de outras linguagens, mas é uma coisa que eu quero focar totalmente mais no nosso lado, tipo, do cinema nacional, mas estudando outros cinemas que não sejam hollywoodiano. Se eu vou para estudar o cinema hollywoodiano, que pelo menos seja até o cinema de ano 2000, que tem muita coisa para se estudar, da criação, porque no cinema hollywoodiano tem sua origem basicamente lá, mas os próprios cinema europeu, Nouvelle Vague, é, o neorrealismo, agora o expressionismo da Alemanha, o próprio cinema soviético. Então, é uma coisa que eu pretendo aprofundar mais. Eu não sou crítico, não quero ser crítico, então, assim, eu quero elaborar uma forma, utilizar a minha pesquisa para tentar melhorar mais ainda o cenário do audiovisual e do cinema no Brasil, de divulgação, de trabalho, de geração de emprego. Outras ideias que eu tenho é uma coisa que eu não tenho. Então, assim, eu não sou uma pessoa egoísta como todo mundo que é criar uma rede de apoio. A gente precisa dar oportunidade para novos cineastas, para novos produtores, para novos fotógrafos, para novos roteiristas. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas, precisa criar uma ideia de projeto que dê voz para essas pessoas. Infelizmente, eu estou passando por isso, a gente meio que tem as ideias, mas a gente não consegue implementar nossas ideias porque ninguém quer ouvir. Então, as pessoas, elas meio que te ignoram. Então, assim, eu tenho ideias, eu tenho projetos. Então, assim, já quando eu estava atuando na área esportiva, eu já era ligado a essa questão de projeto. Eu que me enganava, que achava que era marketing, né? Não, sempre fui muito ligado ao gerenciamento de projetos. E eu lembro que me tiraram de um campeonato porque vi primeiro que eles achavam que era apenas o design para contratar outras pessoas que não tinha projeto, eles só estavam ali para ganhar dinheiro. E essas pessoas saíram do tal projeto porque eles só queriam ganhar dinheiro, não tinham comprometimento, não abraçavam a ideia, não entendiam a comunidade. Recentemente me tiraram de um outro projeto pela mesma coisa, pela visão, da visão limitada da dissonância cognitiva, que eu sou apenas um designer, não posso acrescentar como um bom gerente de projetos. É, como eu já falei em vídeos anteriores, já apresentei projetos para 2 bares que me ignoraram. Esses 2 bares estão às moscas. Tem colegas aí que estão com projetos que tem um deles que tem um projeto interessante,
que eu já falei algumas coisas, mas também não escuta. Então é isso. Então eu tô tentando adentrar no mercado, adentrar na área, mas a oportunidade é justamente a falta de escuta pela limitação de quem organiza, de quem tem os projetos. Então, assim, eles não querem ouvir, não tô aqui para tomar o lugar de ninguém, eu apenas quero a minha oportunidade, criar meu portfólio e elaborar meu próprio projeto. Já que eu não estou conseguindo, eu vou elaborar meu próprio projeto sozinho, sem dinheiro, sem renda, sem dinheiro, sem apoio, sem patrocínio. Eu preciso construir com todas as dificuldades que eu tenho, que é muito maiores do que outras pessoas que teriam, para construir uma ideia de projeto que pode talvez revolucionar algum tipo, um mercado ou um território. Então, eu tenho algumas ideias em mente. Então, assim, esse vídeo, se falando sozinho hoje, ele é muito mais para pedir um apoio, seja ele financeiro, de divulgação, de moral, de ajuda, comentar, divulgar. Eu pretendo, espero que consiga melhorar minha situação mental, de saúde mental nas próximas semanas. Eu possa direcionar esse canal para outros temas. Não pretendo tipo deletar os vídeos anteriores, mas eu quero direcionar para outros temas que realmente é o que eu estudo hoje, que é gerenciamento de projetos, produção cultural, executiva, audiovisual e pesquisa focada no cinema brasileiro. Então, assim, eu quero focar muito nessa questão de economia criativa, além de ser um pesquisador, de um criador de conteúdo sobre o tema, dar continuidade, dar o início e continuidade ao projeto da Revista Aventura, fazer esse projeto dar certo, porque se der certo vai ser um projeto revolucionário, é um projeto que eu tenho estudado bastante, que eu tenho lido bastante, consumido conteúdo, estudo de caso, métodos. A sorte hoje que o YouTube, você vê várias masterclass, workshop, palestras, videoaula, então assim, eu não preciso da necessidade de sair de casa, mesmo porque eu não tenho dinheiro para participar de algumas summits aí ainda. Então, assim, aos poucos eu vou adquirindo conhecimento, muito mais conhecimento teórico, porque a prática eu não tenho, porque eu não tenho oportunidades. Então, é isso, né? É isso. Então, é um vídeo demais para pedir apoio. Eu quero que vocês me ajudem, mesmo que seja financeiro, divulgação, moral. Falem para outras pessoas, pô, conheço fulano que, pô, ele é produtor iniciante, tá precisando de uma oportunidade, pô, dá uma chance para esse cara. Então, assim, o que eu mais preciso hoje, de verdade, para tentar reverter essa situação, assim, não estou pedindo esmola, porque eu tenho capacidade de reverter isso. Só que hoje, para reverter isso, eu preciso mais de um apoio moral e pessoal de alguém do que essas coisas que eu estou fazendo. Não adianta eu ficar buscando emprego porque eu não consigo nem entrevista. Não adianta eu falar com fulano, com ciclano, numa área que é totalmente atrasada, que pode virar uma região vizinha, uma região fantasma devido a crença limitante e a falta de inovação. Então, assim, se falam tanto de soft power, a gente pode criar tantas coisas interessantes com a ideia de soft power, o próprio Raul Justilores falando do mercadinho, de uma galeria, o mercadinho lá de BH, que se reformulou, que se renovou. A gente está falando de Botafogo, que é um bairro que até então estava meio que esquecido, se renovou com as ruas de Botafogo cheias, com os bares, apesar das polêmicas envolvendo, tem até projeto tramitando sobre. O próprio Botafogo Praia Shopping se renovou. Hoje eu vejo falarem muito mais de Botafogo Praia Shopping do que de Rio Sul. E eu falo porque eu trabalhei em Botafogo e era meio que um shopping esquecido. Hoje é meio que um shopping meio que pop. Então, assim, existe ideias. Então, assim, eu tenho ideias, eu tenho projetos, eu estudo para isso. Então, assim, se ninguém for me acolher, eu vou pegar esse projeto e vou abraçar a todo custo. Se vai dar certo ou vai dar errado,
Aí não sei, mas eu sei que tem tudo para dar certo, porque o estudo, métricas, gestão de risco, então assim, é um projeto médio e longo prazo, que pode trazer um retorno de 10, 20 anos, se esse projeto der certo, que eu talvez se der certo eu nem esteja mais aqui. Então é isso. Então o que eu preciso hoje de verdade é um apoio de vocês, seja financeiro, de divulgação e de moral. Valeu? Tamo junto. Ajuda aí, valeu? Abraço.